Muito boa tarde a todos. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, lição do dia 7 de fevereiro de 2021. Tema desta lição: o cristão e o cuidado de Deus. Texto áureo da lição: porque se de todo te calares desse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ester 4, versículo 14. Verdade aplicada. O caráter da rainha Ester ensina como submeter-se à vontade de Deus e apreciar seu cuidado constante. Textos de referência está em Ester 4, versículos 4 ao 7. E nossos objetivos desta lição: compreender que o amor de Deus é imensurável, mostrar que a dor nos aproxima de Deus e entender que nosso fundamento é Cristo. Motivo de oração: ore por nossas igrejas espalhadas pelo mundo. Nossas igrejas espalhadas pelo mundo. No texto de referência, fiz uma pergunta: por que Mardoqueu se recusou a trocar as suas vestes e se vestir de pano de saco e cinza? Porque a situação que eles estavam passando naquele exato momento, eles teriam que tomar, Ester, teria que tomar uma atitude. Por quê? O momento ali não era favorável para eles, o momento era desfavorável para eles, a situação não era nada agradável para eles naquele momento. Principalmente quando você ouve uma notícia que mexe com sua estrutura, você toma atitudes bem diferentes daquela que as pessoas pensam que você vai tomar. Então ele teve que tomar uma atitude diferente quando recebe uma notícia. É lógico, ele se vestiu de pano de saco e cinza, porque é sinal de humildade, de humilhação, sinal de repúdio, que não estava aceitando aquela situação naquele exato momento. Então ele toma essa atitude. No vídeo anterior eu expliquei o que significa pano de saco e cinza, está na lição anterior. E como resposta eu coloquei aqui: porque o perigo estava aqui iminente. A morte dos judeus era dada como certa. Então, diante de uma situação tão difícil, não restava a eles tomar uma outra atitude. Às vezes a situação também pode ser a mesma para nós e nos ensina a tomarmos também algumas atitudes. Aleluia. Na introdução eu resumi da seguinte forma: a dor dos judeus os fez buscar a Deus. A dor nos faz buscarmos a Deus também. Os recursos de Satanás para destruir a família. Saiba que ele usa recursos para destruir a família. Pois em João 10 diz bem claro que a sua missão ou função ou objetivo é matar, roubar e destruir. Essa é a função, missão, tudo dele. Aleluia. No subsídio 1 da lição do professor, o cristão e o seu ponto de equilíbrio. O que fazer quando passamos por situações difíceis que às vezes fogem ao nosso controle? O que fazer quando passamos por situações difíceis que às vezes fogem ao nosso controle? Que atitude tomar? Que atitude você tomaria se estivesse no lugar de Ester e de Mardoqueu? Que atitude eu devo tomar em situações difíceis? Aí eu notei aqui, não deixe que ninguém dite a sua realidade. Não se concentre no que você não pode controlar. As situações difíceis têm um significado, procure por ele. Você é forte, tão forte quanto quiser ser. Posicione-se com confiança e presença nas situações. Sabe por quê? Isso irá te ajudar a você a se sair melhor. Lembre-se, os momentos difíceis são lições que nos preparam para a vida.
Durante o período, nós ficamos o quê? Abatidos. Durante que período? Durante o período de situações difíceis, quantas pessoas ficam abatidas? Quantas até mesmo ficam prostradas? Quantas até mesmo ficam desanimadas? Perdendo toda a sua capacidade de lutar. Acha que é o fim, que acabou tudo. Mas Esther e Mardoqueu ensinam uma lição para nós que não é bem assim não. Que há outra saída, há outro caminho, há outro recurso para poder agir. Desânimo. Aí Paulo dá uma receita lá em 2 Coríntios capítulo 4. Paulo deixa a receita lá, lê lá, 2 Coríntios 4, e Paulo tem aí uma receita para nós. O momento da situação levou eles a tomar atitude. O momento da situação leva você hoje a tomar atitude. Até Jesus passou por isso. Todos nós estamos sujeitos a ficarmos assim. Estamos sujeitos a ficar assim. Ninguém está livre de nada nessa vida. Todo mundo está sujeito a passar por isso. Devemos pedir socorro ao Senhor. O conselho para vencer: confiança e ficar quieto. Às vezes, o conselho para você vencer não é você ficar abrindo muito a sua boca e ficar falando para ninguém, não. O conselho é você ficar quieto e confiar. Ficar quieto e confiar, muitas das vezes, é o conselho que a Bíblia nos diz. Lamentações de Jeremias tem um versículo que diz assim, ó: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Tópico 1 de nossa lição: o cuidado de Deus com quem? Com seu povo. Cuidado aqui fala de proteção, cuidado aqui fala de segurança. Sob significa sob. Estamos sob o cuidado de quem? De Deus. Ou seja, estamos embaixo de ou embaixo da proteção de Deus. Em Deus estamos seguros. Só vamos ter êxito ou sucesso no momento difícil se estivermos sob a proteção de Deus. Aí eu explico também nesse tópico sobre o amor ágape, que é o amor supremo de Deus em ação. Esse amor ágape esteve presente no Velho Testamento todo, esteve presente no Novo Testamento todo e estará presente nas nossas vidas todos os dias. Sabe por quê? É um Deus que ele entra em ação todos os dias em prol do seu povo. Aleluia. Ele nos deu esse grande exemplo do seu amor, da prova do seu amor, pelo povo de Israel e por nós, quando ele enviou Cristo na cruz do Calvário para morrer em nosso favor, ou em nosso meio. Uma luz surgiu em meio a tanta desesperança. Parecia que tudo estava perdido, mas lá no finalzinho do túnel, uma luz brilhou. Mateus capítulo 4, versículo 16, eu deixo para você também essa referência. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam na região em sombra da morte, a luz raiou. Oh, aleluia! Haverá sempre uma esperança de Deus para nós em meio a tantas e tantas situações difíceis. Aleluia. Deus agindo para o seu povo. Resumo: os atos de Deus estavam presentes na vida de Esther. Os atos de Deus estão presentes também na nossa vida. Nossa atitude sincera, ou coração sincero, é que traz esse cuidado de Deus para nós. Salmo 37, versículo de número 25. Tópico 1.2 da lição. O Senhor deve guiar quem? O Senhor deve guiar a nossa vida. O Senhor deve guiar a nossa vida. Aí eu coloquei como referência Jeremias capítulo 29, versículo 11. O que Deus pensa a nosso respeito? Você não sabe, mas Deus já pensou coisa boa hoje ao seu respeito e ao meu respeito. São pensamentos bons e seus planos são excelentes também para nós. A maneira como vemos a situação e a maneira como Deus vê. Nós temos uma maneira de enxergar uma situação. Deus tem outra maneira de enxergar a mesma situação que eu vi.
Salmo 37, versículo 23, eu coloquei como referência aqui, ó, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Nossa vida também é dirigida pelo Senhor, assim como foi nos dias de Esther. Seus planos são maiores que os nossos planos. Isaías 55, versículos 8 e versículo 9, para sua meditação. Também deixei como referência Romanos capítulo 8, versículo 28. A ação de Deus em todas as coisas em favor daqueles que o amam. Deus está sempre agindo em favor de quem? Daqueles que o amam. Daqueles que o amam. Aqui a ação de Deus na vida de Esté e seu povo. Também a ação de Deus na vida nossa também nesse dia. Salmo 139, versículo 13. É outra referência que eu deixei aqui. Deus nos conhece desde a formação no ventre de nossa mãe, pois estava presente. Conhece e sabe quantos fios nós temos na nossa cabeça. Quem sabe e conhece quantos fios nós temos na nossa cabeça? Deus. Ele sabe quantos fios tem. Resumo. Aqui fala que o aborto é um pecado gravíssimo contra Deus. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas lembre-se de uma coisa, tá? Deus ele não é a favor de quem mata uma vida, não. Deus não é a favor, tá? Só lembre desse detalhe, Deus não é a favor de quem assassina uma vida. Mata uma vida. Mata uma criança no ventre de sua mãe. Deus não é a favor, Deus é contra. Deus é contra. Deus conhece o nosso agora, presente. Conhece o nosso futuro, depois. Deus conhece e sabe tudo sobre nós. O que falamos, o que pensamos, onde nós andamos. Conhece o nosso interior. Nosso lado de dentro aqui, ele conhece. 1 Samuel 16 eu coloquei como referência quando Deus fala com Samuel lá. Tópico 1.3 dessa lição. Esther, uma serva altruísta. O que é altruísta, pregador? Altruísta é a ausência de egoísmo, de abnegação. Às vezes nós lidamos com pessoas egoístas todo dia. Eu luto para não ser uma pessoa egoísta, mas eu luto para dar o melhor de mim para ajudar alguém. Sempre. Sempre. Não pode deixar essa essência do altruísmo aí tomar conta da sua vida. Não deixe, não. Faça esse sentimento morrer de dentro de você. Atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. Que não é egoísta, que ajuda o próximo, não colocando seus interesses em primeiro lugar em detrimento dos demais. A atitude de um altruísta, eu anotei aqui, se sacrifica aos seus próprios desejos e interesses. Essa foi a atitude que Esther tomou. Se sacrificou a si mesma pelo seu povo. Jesus se sacrificou a si mesmo por uma grande multidão que hoje são salvos. Hein? Jesus fez isso. Por mim e por você. Por que você não pode fazer um sacrifício pelo seu próximo que está do seu lado? Atitudes de um altruísta. Desenvolver empatia. Ele se coloca no lugar do outro tentando sentir o que o outro sentiu, caso passasse pela mesma situação. Uma outra atitude de um altruísta, ele ouve na essência. Quando estamos conversando com alguém, a primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir a pessoa que você está conversando, ouvir. Prestar a atenção na pessoa. E não ficar olhando para um lado, para o outro, se distraindo, não. Senão a pessoa vai ver que você não está nem ouvindo ela, muito menos prestando atenção. Você não deve se distrair nesse momento com outros assuntos. Sabe por quê? O maior presente que nós damos às pessoas é a nossa atenção. Significa que nós estamos dando atenção. Porque tem pessoas que ela quer ser ouvida. Se você se distrair com outros assuntos, com outro tipo de conversa, você distrai a pessoa e a pessoa vai notar que você não está nem aí para ela. Essa é a atitude de um altruísta. A última atitude de um altruísta, ele fica feliz com a felicidade do outro.
Você deve ficar feliz com a felicidade do outro e não ficar e não fazer o contrário. Lições que Esther nos ensina para nós. Não se preocupar com a felicidade pessoal e sim com o próximo. Aí eu coloquei aqui como referência a unidade, que fala de união, de unidade. João 17, versículo 20. A essência do amor de Deus deve estar aonde? Em nós. A essência do amor de Deus deve estar em nós, porque Ele é um Deus de essência. Resumo, Esther nos ensina que devemos pensar mais nos outros do que nós em nós mesmos. Seu exemplo, arriscou sua vida pela vida do seu povo. Esther fez isso. Tópico 2 da nossa lição. A dor nos impulsiona a fazer o quê? A buscar a Deus. Uma palavra que trouxe dor e sofrimento e aflição. Quem trouxe essa palavra que provocou esses sentimentos? Aí eu notei aqui embaixo, aqui, ó, mensageiros. Os mensageiros, Amã e Amã, foram os responsáveis para transmitir a má notícia. Às vezes nós podemos ser portadores de má notícia. Aí nós temos que analisar. O momento é para trazer essa notícia? Se não for para trazer agora, reflita primeiro. Traga depois, espere um momento oportuno. Se não for o momento de você trazer uma palavra que vai prejudicar a dor na pessoa, não traga. Espere um pouquinho, aguarde a oportunidade certa, o momento certo, depois você vai lá e fala com a pessoa. Aleluia. Aí eu coloquei como referência aqui Provérbios 25, 11. Boa é a palavra, dita a seu tempo. Coloquei outra referência, Provérbios 15, 23. Depois você lê lá. A atitude de um povo diante de uma situação difícil, buscar ao Senhor. E anotei aqui, ó, o peso da palavra, às vezes o peso da palavra. O peso da palavra. Provérbios capítulo 15. Cuidado com o peso da palavra. O mesmo peso que você pode transmitir da palavra para alguém, o mesmo peso você pode receber de volta. Cuidado quando falar. O peso da palavra trouxe reação. Que reação é essa que trouxe? Luto, tristeza e sofrimento. O que muda uma situação assim? Coração quebrantado para Deus ouvir. Coração quebrantado para quem? Para Deus ouvir. Tópico 2.1. Devemos agir por fé. Os mensageiros entregando as cartas ao povoado. Eles tinham essa missão que tinham que cumprir. O momento era difícil, mas eles tinham que entregar a notícia. Eles não podiam voltar com a informação da qual foram enviados. O que provocou nele? A esperança desse povo vem do alto. A esperança de quem vem do alto? Minha, sua, daquele povo lá vem do alto. Nossa esperança também vem do alto. Esther guardou o ensinamento e livramento ensinado. Esther aprendeu muito com seu primo pai, aprendeu muito. Através do milagre feito, a dor e o luto cedeu lugar ao quê? A esperança. Bom que eles não deixaram entrar para dentro do coração. Quando você deixa a tristeza entrar para dentro do seu coração, aí acabou. Mas Esther, Mardoqueu, não deixou entrar para dentro do coração. Pelo contrário, entrou dentro do coração deles uma esperança. E esperança essa que vinha de onde? Lá de cima do alto. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Através do milagre feito, a dor e o luto cedeu lugar a quem? A esperança. Cedeu lugar à esperança. Cedeu lugar à esperança. Cedeu lugar à esperança. Uma esperança no meio do caos. Uma esperança no meio do caos. No meio do caos tem esperança chegando. No meio do caos, você deve esperar em quem? Em Deus. No meio de tanto caos, eles tiveram ainda fé. Tiveram fé. Foram resistentes ao ponto, tiveram fé. Fé é o quê? Tiveram certeza em um Deus que tudo pode. Eles acreditavam em um Deus que tudo podia fazer para eles. O exemplo de fé de Mardoqueu e Esther. O exemplo de fé
de Mardoqueu encorajou Esté. O exemplo de fé de Esté encorajou Mardoqueu, que encorajou o povo. O exemplo da minha fé deve encorajar alguém. O exemplo da sua fé deve encorajar alguém. Alguém precisa ser encorajado pela sua fé. Se as pessoas veem que você não tem fé e nem esperança, as pessoas, infelizmente, vão estar perdidas. Nosso exemplo de fé deve encorajar as pessoas ao nosso redor. Às vezes é preciso agir num momento desses. Devemos mudar a nossa atitude, mas não nossa fé. Devemos se levantar para nos defender, mas nós precisamos agir. Nós precisamos agir. Reagir é não aceitar a situação. Reagir é o quê? Não aceitar a situação. Tópico 2.2 da lição. Ou clama ou perece. Ou seja, ou tomamos atitude e reagimos, ou morreremos. Eles não tinham uma outra saída. Às vezes nós não temos outra saída quando a situação desse porte ou dessa natureza chega até nós. Nós temos que se levantar e tomar uma atitude. Coloquei como referências Salmo 145, versículo 18 e 19, Salmo 34, versículo 18 e 19 e Filipenses, capítulo 2, capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Aí eu coloquei aqui, como exemplo da criança. Quando a criança está em perigo, o que ela faz? Ela grita, ela pede socorro ao pai. Por quê? Porque ela está em perigo. O povo ali estava em perigo, então eles gritaram, pediram socorro. Quando eu e você estivermos em perigo, vamos gritar, pedir socorro, porque é um Deus em cima nos céus que nos ouve. Deus quer a mesma atitude nossa em meio ao perigo. A atitude de Esther não ficou parada, não ficou desanimada, não perdeu a fé. Então ela teve atitude, ela reagiu. A ação de Deus aqui ouviu a súplica de Esther e Mardoqueu. Atendeu o seu clamor. Essa é a ação de Deus quando nós tomamos atitude. É a ação de Deus. A ação de Deus por nós, quando acontece? Quando nós oramos a Ele, Ele age por nós. Aleluia. Tópico 2.3 da lição. Tópico 2.3 da nossa lição. Buscando forças aonde? Na adversidade. As questões de dia para a morte, sorte lançada, mas eles não perderam a esperança. A questão aqui era de dias. A questão aqui era de dias. A sorte já estava lançada. Todos eles iam morrer. Não ia sobrar ninguém, inclusive Esther. Era questão de tempo ou questão de dias. Mas o que eles fizeram? Não perderam a esperança, sabendo, mesmo que eles podiam morrer, mas a esperança eles não perdiam de jeito nenhum. Outro, eles tinham certeza que aquele momento ia mudar. Às vezes você tem que ter certeza. Da mesma forma, às vezes já tem alguma coisa lançada sobre a sua vida. É questão de tempo. Mas se você tiver certeza, esperança, esse quadro pode ser revertido, como foi revestido aqui na vida de Esther, de Mardoqueu e daquele povo. Eles não perderam a esperança. Não perderam a esperança. Aí Lamentações de Jeremias diz assim, bom é ter esperança e aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Uma fé em ação no momento difícil. No momento difícil, eles tiveram que fazer o quê? Agir. Tiveram fé naquele momento, colocaram a fé deles em ação. Às vezes precisamos colocar a nossa fé em ação e reagir rápido. A ação requer rapidez, pressa. O momento requer pressa, rapidez, agilidade. Não pode perder muito tempo. Buscando forças diante da adversidade.
É o que eu e você precisamos fazer. Buscar força diante da adversidade. A adversidade nos leva a buscarmos a Deus mais e mais. Devemos ter experiência pessoal com Deus, mesmo diante das adversidades. Devemos ter experiências com Deus. E esse aqui não é a primeira experiência de Esté e de Mardoqueu, não. Eles estavam calejados. Isso aqui seria mais uma vitória que eles iam alcançar. Que lá atrás já haviam passado também por muitas coisas, as quais trouxeram para eles experiência. Aí eu deixei como referência Romanos capítulo 5, versículos 3 até o versículo 5. Paciência na tribulação, paciência traz experiência, experiência traz esperança, esperança em Deus não traz confusão por causa do seu amor em nossa vida. Não percamos a fé. Devemos olhar, ter um foco. Olhar para onde? Olhar para a cruz. A cruz ficou vazia. Sabe por que ela ficou vazia? Porque o vencedor dela venceu. O vencedor dela venceu. Aleluia. Eu e você temos que olhar para a cruz e olhar que aquele que morreu nela venceu. Se ele venceu, nós vamos vencer. É olhar para a cruz, ou seja, olhar para diante, olhar para além, olhar para o alto, aleluia, e enxergar a provisão e a providência de Deus chegando, aleluia, aleluia. É lembrar que Cristo venceu, portanto é olhar para Ele, é olhar para além das circunstâncias, olhar para além das circunstâncias, não fica olhando o cenário não, às vezes o cenário em volta ele é devastador, mas não fica olhando para ele não, olha para além das circunstâncias. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Andamos por fé e não pelo que vemos. Frase, não seja escravo da circunstância, deixa que elas se adaptem a você. Tome controle da sua vida, não deixa que te controle. Não deixa que te controle. Não seja escravo dos seus desejos, seja pioneiro dos seus sonhos. Seja o quê? Pioneiro dos seus sonhos. Tome controle de sua vida, exercite a coragem e a confiança, tenha comprometimento e propósito. Tópico 3 da lição. O nosso fundamento é o quê? Cristo. O diabo tem um alvo. Eu notei aqui, João 10, 10. Seu alvo não é só família crente ou não crente, não, é todo mundo. O alvo dele nos dias de Esther foi a família, e hoje também continua sendo seu alvo. Continua sendo seu alvo. E qual é o papel da família de Deus? A família de Deus tem o seu papel. Eu anotei aqui, ó, o papel da família de Deus e suas oportunidades. A família precisa ter o quê? Uma base. E como referência eu coloquei Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Se a base não estiver firme, bem sólida, o que acontece? Ela cai. Tópico 3.1 da lição, resumo dele. Deus sempre estará com quem? Conosco. Uma garantia, certeza divina sempre. Foi o resumo que eu fiz. Desesperança interior, interna ou da alma. Como ela nos deixa? Abatidos, desanimados, fracos, cabisbaixo. Mas o momento aí é de levantar a cabeça. Uma receita bíblica para esses dias. Romanos 12, versículo 12. Na esperança devemos o quê? Nos alegrar. Ter paciência na tribulação, ser perseverante na oração, e um livramento de Deus em meio ao perigo sempre. Uma vitória garantida, uma garantia assegurada nas lutas e suas misericórdias conosco. Salmo 42, versículo 8. Aí eu anotei aqui o que é misericórdia. Misericórdia é sentimento de dor e solidariedade com alguém. Sentimento de compaixão despertado pela miséria alheia. Aí essa palavra ela vem do latim. Ela vem do latim. Miserere, ter compaixão, e cordis, coração, isso vem do latim. Ou seja, ter a capacidade de sentir o que o outro sente. Isso é misericórdia. Resumo, sua presença nos transmite segurança e planos foram frustrados através da intervenção divina. Um choro que terminou com vitória.
Tópico 3.2 da lição. Não deixe que nada roube sua paz. Podem roubar bens materiais. Podem passar a perna em você na vida profissional. Podem. Mas ninguém pode tirar a sua paz. Frase. Não permita que o comportamento dos outros tire sua paz. As pessoas só nos atingem quando damos poder a elas. Vá a lugares onde você é querido e não tolerado. Tome controle de sua vida. Exercite a coragem e a confiança. Tenha comprometimento e propósito. Tópico 3. Mais uma frase. A paz interior é a força que você precisa para se manter em equilíbrio durante as piores tempestades. A paz vem de dentro de você mesmo. Não a procure em sua volta. Maturidade é viver em paz com aquilo que não se pode mudar. E a última parte, que é 3.3, sua família espiritual é o alvo. Agora vem falando da nossa família espiritual, que é a igreja. Eu sou a família espiritual sua. Você é também. Família espiritual, a igreja. Aí eu coloquei aqui, ó, a ira do diabo contra ela, mas tem uma esperança do céu contra ela. Jesus falou assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então tem uma promessa. Sua intenção e desejo, destruir essa família. E tem que trabalhar com o mesmo objetivo. Cuidado que nós devemos ter com essa família. São 5 cuidados. Primeiro, viver unido. Segundo, viver em paz. Terceiro, perdoar. Perdoar. Quarto, viver em oração. E quinto, viver em santidade. Aí eu coloquei aqui Salmo 133 como referência para esse texto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Cuidado mútuo dos membros uns com os outros. Está lá, depois você lê lá. Devemos interceder pela família espiritual. Efésios 6, 18. A igreja, nossa segunda família. Nossa família espiritual. Nossa segunda família, nossa família espiritual. Aí na parte 3.2, eu coloquei também aqui um resumo que ficou na parte 3.2. Satanás tentou e tenta sempre destruir a família. Sua tentativa foi no Éden. Sua derrota começou no Éden e terminou na cruz. Esse é o resumo da parte 3.2 que faltou aqui. Suas tentativas de destruir a família sempre vão existir. Qual é a solução? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O que é a motina? A motina é o mesmo que aborrecer, afligir, atormentar e torturar. Isso é o que o diabo faz com quem? Com as famílias. Ou ficar, ou se tornar infeliz. Isso é motina. Podem tirar nossa paz. Esses motivos que nos amotina, traz insegurança, traz pressa, pensamento negativo, síndrome do tempo ocupado, preguiça, busca de aprovação, incapacidade de decidir, tédio. Aí eu coloquei uma referência lá em João 14, versículo 27. Esse é o resumo da parte 3.2, o complemento que ficou da lição. O que é paz? Relação entre as pessoas que não estão em conflito, acordo. Paz, estado de calma, tranquilidade, ausência de perturbação ou de agitação. Portanto, essa foi o resumo da lição de número 6 para você. Não se esqueça, clique, deixe o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no meu canal. Presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus de Madureira, em Barra do Piraí. Que Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus, possa estar abençoando a sua vida através dessa leitura bíblica de escola dominical, que traga para a sua vida paz, calma, tranquilidade, diante de tantos cenários devastadores que nós estamos vivendo neste mundo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia.